Em um mundo cheio de vozes, onde cada um grita sua verdade, onde opiniões se tornaram leis e o orgulho reina nos altares da internet, ainda ecoa uma voz que atravessa o tempo. Uma voz que não foi abafada por impérios, que não foi calada por governos, que não perdeu força com os séculos. Essa voz pertence a Jesus. E em um único sermão, sem microfones, sem palcos, sem luzes, ele abalou os fundamentos da terra. O Sermão do Monte não é só o maior discurso já pronunciado, é a palavra viva do próprio Deus, rasgando o véu da religião e chamando o ser humano de volta para o céu. Hoje você não está aqui por acaso. Essa mensagem pode ser o início de uma mudança eterna em sua vida. Por isso, ouça até o fim. Cada palavra, cada versículo carrega poder para restaurar sua alma, corrigir sua rota e reacender a chama do Espírito em seu coração. Se isso tocar você, já comente agora: eu quero viver o Sermão do Monte. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz do Mestre novamente. Porque o que você vai ouvir não são apenas palavras, é o próprio reino de Deus sendo revelado diante dos seus olhos. Jesus não subiu ao monte para entreter uma multidão. Ele subiu para inaugurar um reino onde os fracos são bem-aventurados, onde os quebrantados são curados e onde o verdadeiro poder se manifesta na humildade. Aquela montanha se tornou altar, púlpito e portal. Diante de pobres, enfermos, fariseus e curiosos, ele falou com autoridade que ninguém podia imitar. Não havia gritos, nem espetáculo, mas cada frase perfurava o coração como espada. Era o próprio Deus explicando como se entra no céu. E ele começa da forma mais inesperada, dizendo que felizes são os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos. No mundo que busca status, força e fama, Jesus ensina que o caminho da glória passa pela humildade. Ele inverte tudo. A lógica do reino não é de conquista, é de entrega. Cada bem-aventurança é como uma chave para os portões dos céus. Mas quantos realmente vivem isso? Quantos entenderam que antes de levantar as mãos no culto, é preciso se ajoelhar no Espírito? Continue assistindo, porque nos próximos minutos você vai ouvir a essência do maior sermão da história. Não por beleza poética, mas por ser a verdade absoluta do próprio Cristo. E no final, talvez você entenda por que esse sermão ainda tem o poder de quebrantar reis, silenciar multidões e reacender o fogo que o mundo apagou. Então respire fundo. Prepare-se, porque as palavras que mudaram o mundo podem mudar sua vida agora. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Com esta frase, Jesus não apenas inicia um sermão, ele inicia uma revolução. Ele declara que a entrada para o reino não é para os que se acham fortes, mas para os que reconhecem sua miséria espiritual, para os que sabem que sem Deus não tem nada. E enquanto o mundo admira os poderosos, Jesus exalta os quebrantados. Enquanto o sistema valoriza os que sobem degraus, o reino se manifesta nos que se ajoelham. A primeira chave do céu é a humildade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus fala com os que perderam, com os que foram feridos, com os que vivem debaixo de dores que ninguém vê. Ele não rejeita suas lágrimas, ele promete consolo eterno. Neste mundo que despreza a fraqueza, o Filho de Deus chama de felizes os que choram, porque o céu tem um lugar preparado para eles. Deus recolhe cada lágrima, e o consolo que ele dá não é momentâneo, é eterno. Em Apocalipse 21:4 está escrito: "E Deus enxugará dos olhos toda lágrima." Este é o coração do Pai. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Num tempo em que a arrogância reina, em que a raiva é celebrada, Jesus exalta a mansidão. Não os covardes, mas os que têm o poder de reagir, mas escolhem o silêncio.
os que têm motivo para se vingar, mas decidem perdoar. Os mansos são como o próprio Cristo, que não abriu a boca diante dos que o crucificaram, mas orou por eles. Mateus 11:29 declara: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só os que se parecem com ele herdarão tudo o que é dele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa fome não é por vingança, por justiça humana, é por Deus, por santidade, por retidão. É por ver o nome do Senhor sendo glorificado numa geração corrompida. Jesus está falando com aqueles que não se conformam com uma vida morna, com um cristianismo superficial. Os que clamam como o salmista em Salmo 42:2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E a promessa é clara: esses não sairão vazios, serão fartos da presença, fartos do Espírito, fartos da glória. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em tempos de julgamento, Jesus chama os seus a serem fonte de compaixão. O mundo aponta o dedo. Deus estende a mão. E ele diz: com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Lucas 6:8. Quem perdoa, será perdoado. Quem ama, será amado. Quem levanta o caído, será levantado pelo céu. Esta é a lei do reino. Misericórdia não é fraqueza, é o reflexo do caráter de Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa talvez seja a promessa mais alta e a mais esquecida. Ver a Deus, não com os olhos naturais, mas com o Espírito. Jesus não disse: bem-aventurados os religiosos ou os conhecedores da lei, mas os puros de coração. E quem é puro? Aquele que diante da imundícia do mundo mantém o altar limpo. Aquele que chora por seus pecados e busca ser como Cristo dia após dia. Hebreus 12:14 confirma: sem santificação ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em uma geração que vive de conflitos, polarizações e guerras espirituais, Jesus exalta os que constroem pontes, não muros, os que promovem reconciliação, os que pregam paz, não só com os homens, mas principalmente entre os homens e Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pacificador é um embaixador do céu. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Este é o selo final da bem-aventurança, o sofrimento por ser fiel. Jesus deixa claro: quem vive este evangelho verdadeiro será rejeitado, criticado e perseguido, mas o céu será seu. Mateus 5:12 completa: alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. A perseguição não é sinal de abandono, é prova de que você está no caminho certo, porque ninguém persegue o que não é inútil, mas o que é santo sempre incomoda. Este é apenas o início do maior sermão da história. Jesus não entregou um discurso teórico, ele entregou um estilo de vida impossível sem o Espírito. O Sermão do Monte é um espelho da alma e uma janela para o céu. Ele revela o que somos e mostra o que podemos ser. Não é para ser apenas lido, é para ser vivido. E se você quer que essa palavra se torne carne em sua vida, comente agora: Senhor, grava esse sermão em meu coração. Assista esse vídeo até o fim. Compartilhe com alguém que precisa ouvir o que Jesus realmente pregou, porque essas palavras, se forem obedecidas, podem não só mudar o seu caminho, mas garantir a sua eternidade.